Com prejuízo de mais de R$ 1,5 bilhão só no primeiro trimestre desse ano, os Correios acumulam desserviço à população. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, é o que traz a repórter Tawane Catan. Agora é a vez da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, suspender as entregas por via aérea, o que a Tawane vai contar aqui pra gente. Boa tarde, Tawane, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Oi, Geise, muito boa tarde a você, boa tarde a quem está ao vivo conosco hoje no Jornal da Oeste. Pois é, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, suspendeu todas as operações de transporte aéreo dos Correios, valendo a partir de 4 de junho. Isso porque a agência identificou sucessivos descumprimentos das normas que regulam o envio por vias aéreas, o transporte de materiais perigosos. E o alvo da ANAC são duas empresas contratadas pelos Correios justamente para esse tipo de transporte, que são a Total Linhas Aéreas e a Sideral Linhas Aéreas. Teve um caso considerado como um dos mais graves, aconteceu no ano passado, em novembro, quando uma aeronave da Total Linhas Aéreas transportava íon de lítio, que é uma bateria altamente inflamável, sem a autorização da ANAC. E aconteceu um incêndio interno que provocou um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Além disso, a ANAC, ela também diz que há sucessivas gestões da estatal descumprindo esses procedimentos que são exigidos desde 2016. Esse caso de novembro ainda é investigado oficialmente pelo Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, mas há indícios que sugerem que essas baterias teriam provocado esse incêndio interno. Também surgiram denúncias de que a diretoria dos Correios teria emitido um ofício autorizando esse tipo de transporte para a ANAC. Os Correios, inclusive, Geis, eles entregam esses volumes desses materiais totalmente lacrados, o que pode impedir a fiscalização dessas transportadoras. Em nota, os Correios afirmaram que estão comprometidos com o cumprimento integral da lei vigente e que o problema vem de gestões anteriores, o que representa aí mais um desafio para a atual administração, Geise. E olha só, para os funcionários está ruim. Fundo de pensão com repasses atrasados, plano de saúde com descredenciamento crescente, mas a diretoria segue com regalias, não é, Tawane? A gente falou aí da crise financeira várias vezes, dos Correios, uma crise financeira bilionária, e apesar disso, a estatal abriu uma licitação para contratar 4 veículos de luxo para os diretores da empresa, valendo aí por 30 meses, ou seja, quase 2 anos e meio. E segundo o modelo de contratação, ainda inclui motorista e fornecimento de combustível. Cada veículo poderá percorrer 1.000 quilômetros por mês, com um valor fixo, mas se houver aí o adicional de até 115 quilômetros excedentes por mês, daí vai ter uma cobrança extra que eles consideram um custo variável. Agora, a estatal optou por manter em sigilo o valor total estimado da contratação. O texto da licitação também não fala das marcas, dos modelos dos veículos, somente que há um padrão superior deles, conforme a publicação da revista Veja. Você falou em prejuízos, Geise. Os números são altos, No primeiro trimestre de 2025, o prejuízo líquido dos Correios foi de quase 2 bilhões de reais, ou seja, 1,7 bilhão para ser mais exata. No mesmo período, no ano anterior, a estatal registrou um resultado negativo de 801 milhões de reais, ou seja, teve uma alta aí de 115%. E ainda hoje, o deputado estadual por São Paulo, Guto Zacarias, do União, ele apresentou uma representação junto ao Ministério Público Federal para tentar barrar essa licitação que, além de revoltante, segundo as palavras dele, ele considera como inconstitucional. Caso siga com essa representação, daí os Correios deverão responder ao Judiciário sobre os fins dessa licitação. E antes de me despedir, Geise, a gente sempre sabe que no Jornal do Oeste nós chamamos o VAR, para relembrar algumas cenas, alguns episódios. Nós temos aí alguns funcionários da empresa, dos Correios, comemorando a última eleição, a vitória do presidente Lula. Vamos ver. Então, né?
você sabe, Jornal da Oeste é o Jornal VAR. Tá aí, então, fizeram o L, não é mesmo? Tawane Catã, muito obrigada pelas informações. Josi, tá aí, uma estatal dando pra lá de prejuízo. É assim, é inacreditável, os números são na casa do bilhão. Nós já falamos a respeito de privatização dos Correios, não é de hoje, é um serviço que é péssimo. E tá aí o pessoal fazendo o L, né? Lula, Lula é o resultado, nem se aposentar conseguirão. Pois é, Geise, você me lembrou dessa questão da privatização. Olha só que a gente não consegue nem falar nisso mais, né? Literalmente, agora a gente está pedindo para o governo não terminar de quebrar, porque ele já está no caminho de quebrar. Mas eu quero aqui relembrar que, dentre todas essas despesas que a Tawane listou, desses luxos, desses gastos, eu quero aqui lembrar também que desde 2023, o governo Lula, né, dentro do governo Lula, perdão, os Correios já gastaram 38 milhões em patrocínio, inclusive em show do Gilberto Gil, aquele que perdeu a voz pela Amazônia depois de 2022, não é mesmo? Aquele clipe lindo, maravilhoso. Agora todo mundo sumiu, enfim, a garganta deve estar entalada de Lei Rouanet, para eles não conseguirem cantar mais, né? Porque a Amazônia tá virando pó e carvão. Mas voltando, além disso, o Correios também financiou Feira de Livro em Bogotá. E aí vem essa licitação de casa, a gente lembra assim, cara, parece que tem uma parte nos Correios que não tá sabendo de nada. Com boas intenções a gente pensa assim. Porque do último relatório, ano passado, no fechamento do ano fiscal do ano passado, os Correios emitiram um relatório, Geise, avisando sobre possível insolvência. Eles estão avisando, vamos quebrar. Aí você vem, tem toda essa questão, né, listada dos funcionários, redução de carga de trabalho, fim do trabalho remoto, suspensão de férias. Outra coisa, tem um fundo que levou calote de mais de 2,8 milhões dos Correios, porque o Correios não está pagando aluguel de galpões e estabelecimentos. Então, assim, tem muita despesa para esse tipo de coisa aí. Tá, vamos supor que o advogado, né, a galera que adora defender isso daí, diga, não, mas é porque isso estava no processo, estava previsto, eles esqueceram de o quê? Interromper a aquisição de um carro de luxo, a aquisição de um serviço de carro de luxo, esqueceram? Se eles passaram um pente fino, então não é desleixo administrativo que a gente pode lembrar. E sobre o vídeo dos funcionários, eu também quero lembrar que isso tem muita influência do atual presidente dos Correios, que até então, né, é o Fabiano Silva dos Santos, que antes de entrar nos Correios, ele é do grupo Prerrogativas, o grupo de advogados que sempre apoiou o PT. Então, tudo isso não é em vão, não é apenas uma simples ironia, eles estão, infelizmente, esses funcionários estão aí pagando pelo preço de comemorar algo que eles achavam que iria melhorar a vida deles, infelizmente está acabando. Eu sempre gosto de lembrar aqui que estatal não tem que nem dar lucro, não, porque, né, na verdade, estatal não tinha que existir, vamos começar pelo começo, mas o fato é que estatal é a única empresa que, quando dá prejuízo, ela não precisa se preocupar, porque o pagador de impostos vai cobrir.